Alô, Baixada Santista, Ação em Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira, ao vivo, falando para toda a Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. Olha, dizem que a situação tá difícil no Brasil, né? Os assaltos, essa coisa toda. Mas não é só aqui, não. Não é só aqui, não. Cadê aqui cadê? Sumiu aqui o cara que foi assaltado lá? Sumiu, não tá aqui, não tô achando. Foi na Nigéria, Daiane? Hã? Na África do Sul. Tem o vídeo o cara fazendo uma matéria ao vivo. Tava ao vivo, olha ele lá preparando, os caras estão no sinal, passou dois malucos. E não levaram a câmera, hein? Roubaram e esse apresentador, ele é famosíssimo na África do Sul. O cara foi assaltado na cara dura. E ele quis reagir. Aí esse de camisa azul aí fala pro cara, mata ele, mata ele. É impressionante. É um negócio. E ao vivo isso. Imagina os caras, mata ele. Imagina na ilha de edição. Como é que pode, hein? Impressionante. Ao vivo. O cara aí tal, vai entrar. Parece aqui, 3, 2, aí passaram os dois malucos. O bicho tá pegando no mundo todo. África do Sul, hein? Aí pega o celular e tal. E é todo estiloso esse repórter aí, hein? Volta comigo aqui, muito obrigado, hein? Impressionante, a situação do crime realmente, olha, eu estava vendo, no Rio de Janeiro montaram lá um grupo de 30 profissionais da segurança para combater o tráfico de armas, que é o grande, eu não consigo, outro dia eu vi lá no morro uma .50, Rubens. Você sabe que derruba helicóptero. Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Realmente abate o helicóptero e causa danos muito grandes, né? Porque o poder de fogo é enorme. Mas a questão da violência ela não é só na África do Sul, não é só no Brasil. Vê aí esses grupos extremistas no Oriente Médio lá destruindo sítios arqueológicos, coisas que muitas pessoas não vão ter mais condição de ver. Enfim, violência é uma coisa que a gente tem que tratar de uma maneira de perspectiva melhor, né? Procurar achar meios para eliminar a violência. Uma das coisas, é isso que lá no Rio de Janeiro estão fazendo, é reduzir o tráfico de armas. Agora, só contaram para eles que esse é o problema, né? Faz tanto tempo que isso acontece que a gente fica abismado de ver a inação do poder público. Na internet tem sites que vendem armas do Paraguai. Você quer comprar uma arma do Paraguai, você entra na internet, você consegue. E não é arminha, não. Tem até metralhadora. Recebe em casa, não é? Recebe em casa. Se bobear pelo Sedex. Mas olha, nós estamos falando dessa questão da segurança. Eu vou dizer aonde é a minha preocupação maior hoje. É a falta de qualificação dos profissionais que estão nas portarias dos prédios. Em São Paulo, eu acho que isso já talvez esteja mais profissionalizado, mas aqui em Santos, a Record fez uma matéria recentemente e o cara entrando num prédio lá, e não é um prédio. Se o cara for no meu prédio, no prédio do lado, não só de carro, mas também a fragilidade dos profissionais de portaria. Pior, os condomínios que optam pelas terceirizadas, aqueles que não conseguem se impor, e eu vou dizer do meu prédio cada dia é um camarada, né? E aí a pessoa entra, ele acha que todo mundo é condômino, abre a porta para todo mundo. Nós precisamos começar a discutir isso, porque acham que Santos é uma ilha de segurança e não é bem assim, viu, Rubens? Olha, essa é uma das situações em que a gente precisa deixar bem claro. O porteiro do condomínio, ele é um elemento de segurança, sim, mas ele não é que nem o vigilante, que nem o vigia. Ele tem que ser treinado para pelo menos o mínimo ele fazer, no sentido de, bom, o senhor quem é? Onde o senhor vai?
esse é o mínimo de segurança, é aquilo que o condômino espera que ele tenha como a retribuição daquilo que ele paga todo mês lá. Mas desculpa, só para somar, isso eu até entendo, mas mais do que isso, acho que é necessário um profissional habituado, não é? Com as pessoas do condomínio, não é verdade? Então, a questão da terceirização nesse aspecto, porque veja, eu posso terceirizar o serviço do condomínio na limpeza e na parte de portaria, que é o caso que dá mais problema por causa dessa rotatividade. Eu não quero que o Antônio sempre venha para não caracterizar um vínculo ou alguma coisa assim. Esse é o ruim. Por quê? Porque hoje ele está ali, amanhã ele está em outro lugar, e quem vem tem que ser novamente treinado. Então isso é uma rosca sem fim, como dizem. Não conhece a rotina. Não conhece a rotina. Cada prédio e cada condomínio tem uma rotina diferente. Por mais que a empresa até invista no treinamento básico, cada edifício, cada domicílio é diferente do outro. É verdade. São pessoas que são diferentes, têm costumes diferentes, hábitos completamente desiguais. Então, o condomínio tem que analisar muito bem se vale a pena essa terceirização, nesse caso aí, ou se vale ter um trabalhador fixo, que conheça a rotina, mas que ao mesmo tempo seja treinado para evitar o problema. E mais uma coisa, Augusto, eu acho que também o condômino tem que entrar nessa mesma sistemática. Porque muitos de nós, em algum momento, eu estou com pressa, não vou nem abrir o vidro, não vou mostrar meu rosto. E aí, cada um tem que fazer a sua parte. Isso é verdade. Olha, o programa de hoje conta com a presença, já apresentado, o presidente do SICOM, Rubens Moscatelli, e ao meu lado, o advogado Dr. José Roberto Chiarella, gentilmente vindo ao programa. Esse tema segurança, naturalmente, viu, Chiarella, nós estamos discutindo aqui, mas o problema da segurança passa hoje pela justiça, que não pune como deveria aqueles que cometem as infrações. Infelizmente, o camarada mata alguém, né, e no Brasil todos nós temos o direito de matar alguém e ficarmos impunes, né, com a tal da primariedade, né, desde que não seja pego em flagrante, naturalmente. Aí o cara foge, fica escondido 24 horas e tal. Enfim, acho que enquanto o Código Penal que está, o arremedo do Código Penal que está no Congresso, né, e os deputados, se realmente não começarem a trabalhar, cada vez mais a coisa vai ficar pior. Boa tarde, obrigado pela participação. Você abriu o site que eu abri, hein? A gente fica aqui muito ligado em tudo, né? Porque você está nesse site muito bom. Para dizer que não é mentira, eu vou mostrar para você. E é o que eu costumo buscar também, o meu migalhas. Esse, o Chiarella matou meu... Às vezes as pessoas me perguntam, eu tenho um site aqui que tem umas informações boas. Boa tarde, obrigado pela participação. Obrigado você, Augusto. Olá, Rubens também, você que nos assiste. Essa questão de segurança sempre... E olha, eu queria até já deixar aqui, coincidência ou não, aquela matéria que saiu na Record era o meu prédio. Era o seu prédio? Era o meu prédio. E um porteiro que filmou abrindo o portão, e o carro que mostrou era o meu, e o porteiro era o meu. Você está brincando, tô falando sério. Até eu brinquei quando desci, vi a matéria, falei pro meu porteiro, você está famoso, hein? Por quê? Porque você acabou de passar na TV. E aí nós conversamos com ele, explicamos para ele, e aí deparamos ali, só para completar e voltar ao assunto que você trouxe, a ingenuidade. Passa pela ingenuidade. E a ingenuidade leva ao despreparo, e aí que nós temos que nos preocupar mesmo, e quem que está entrando dentro do nosso prédio, qual o risco que ele está causando no geral, e aí é uma questão um pouquinho mais... É que Santos sempre foi uma cidade tranquila e todo mundo acha que não vai acontecer nada. Aí matam um menino na frente da faculdade, matam o delegado numa rua do Gonzaga tranquila, assaltam um empresário na ponta da praia. Bom, então não está tão tranquilo assim. E nós tínhamos os nossos morros de uma forma diferente. Quem veio para cá, quem chegou, quem colocou, quem institucionou. Tem muita gente boa lá também, mas nós estamos tem que tomar um cuidado. O que está acontecendo por lá? É um lugar onde a polícia não chega. É verdade. Não é só nos morros, a Zona Noroeste. Zona Noroeste, assim por frente. Esse atual comandante da Polícia Militar, e outro dia ele encontrou uma pessoa que estava aqui no programa, meteu o pau em mim. Quero dizer ao comandante que, primeiro, que eu não tenho medo de cara feia.
Segundo, o senhor precisa comer muito arroz e feijão ainda, né? Que o senhor é pequenininho, tem que ficar calmo. Terceiro, que infelizmente os números da segurança na região e na cidade de Santos estão crescendo, 30% a média, né? E aí nós temos essas duas vertentes. Vamos pegar lá o Código Penal de 1916, que precisa ser reformado com urgência e tem discussões. A maioridade, vamos tirar a maioridade, vamos pôr a maioridade. O que tem que acontecer, na realidade, no meu ponto de vista, é o que nós temos visto, que aí você na sua casa, na minha e na minha cidade eu tenho notado que o maior tem se utilizado da figura do menor para cometer o delito, usando o próprio menor. Então, quer dizer o quê? Quando eles se instituem o crime, organizam o crime, nos deixam para trás. E a polícia, por sua vez, que eu ainda acredito num investimento de uma polícia preventiva. Por que preventiva? Porque o ladrão, o criminoso, ele vai através da facilidade. Não vou dizer aquilo que aconteceu na África do Sul, que aquilo é uma coisa que não dá, né? Aquilo é uma coisa... Eles não têm a mínima vergonha mais, ou não têm o pudor. Eu vou ser descoberto, não interessa se eu vou. Aqui é a mesma coisa. Não cobre mais o rosto para... Tá tudo tecnologicamente bem instalado. Eu consigo buscar? Consigo. Eu consigo buscar a imagem de perto? Consigo. Toda esquina tem uma câmera? Tem uma câmera. Então a materialização do delito e a autoria eu busco. Quando chega e acho que a delegacia de polícia aqui, na nossa cidade, busca, acho. Aí chega na hora de punir, eu não consigo punir. Eu não vou nem entrar aqui no mérito de algumas questões processuais, porque essas questões processuais nós vamos aqui ficar discutindo tempos e tempos e não, tempos. tem que mudar a lei é clara. Se ela tiver... É que nem aquele cidadão que reagiu no Casqueiro e o juiz e o delegado acabou autuando ele, muita gente criticou, aí eu acho que ele exagerou um pouco no aspecto da interpretação da lei, mas também acho que ele pensou, caramba, vão dizer que eu prevariquei aqui, a lei é clara, né? Eu acho ali, nesse caso específico, ele cumpriu a lei exatamente como deveria. É verdade, tá a certo? arma não poderia... E o fato dele vai explicar para o cara que estava defendendo a mulher, a filha, né? Não vou dizer, estava na frente da casa da sogra, estava defendendo a sogra. Merece ser solto. Ainda mais, né? Ainda mais. Não, mas vamos separar a forma de análise, né? Primeiro é o seguinte... É legítima a defesa dele? Obviamente que é legítima. Ele teria que fez o que fez. Teria feito o que fez. Fez mesmo, tá ok. Mas quando o ato acontece, entre isso e não ser a verdade do ato, eu tenho um hiato que eu tenho que preencher. Aí a autoridade policial tomou a devida precaução. É claro que o ato do delegado foi correto. Agora, colocar ele no meio de outros... Aí eu não sei ele não chegou a ser preso, então, tá mas vendo? A mulher foi. Mas a questão aí que vocês pegaram no ponto que eu acho que é o primordial. Tudo bem, o Código Penal, na parte geral, lá os crimes tem que ser repaginados, refeitos e tudo mais. Mas nós temos uma lei de execução penal que ela não é aplicada. Ela é da década de 80. Você tem os domicílios onde, por exemplo, uma situação como essa, a pessoa foi presa... Por essa situação, ela não deveria ir para a cadeia pública ou para o presídio onde tem lá pessoas condenadas. Ela tem que ficar no local específico. É verdade. Aguardando... A necessidade do investimento nos estabelecimentos penais, para quê? Para que a gente possa reeducar. Porque a gente está fabricando criminoso. Nesse caso cada vez mais. Nesse caso de Cubatão, tem um problema sério. O rapaz ficou sob custódia no hospital, a mulher foi recolhida à penitenciária. A cadeia pública. Que é pior ainda, a feminina tem menos condição de receber. Agora, o Rubens, o doutor Gaetano, que assumiu a direção do DEM Inter 6, esteve aqui no programa, e nós estávamos falando de questão de câmeras e tal. Ele comentou, foi muito próximo ao assassinato do jovem na Lobo Viana, e nós estávamos falando das câmeras, e ele me disse o seguinte, que os condomínios, seria muito importante que os condomínios pudessem integrar uma rede de câmeras. Mas ele me colocou que o principal ponto
é a qualidade o que a Arela falou das imagens, ele estava me dizendo que o problema é a qualidade das imagens geradas por muitas dessas câmeras. Às vezes o cara acha que tem a câmera e já está resolvido, e não está. Inclusive, no caso do Dr. Gilvan, que foi assassinado no Gonzaga, as imagens eram muito ruins, deu muito trabalho para identificar. Essa é uma preocupação também que o síndico ou a administradora tem que ter na hora de contratar esse serviço, né? Eu vou até dizer para você, Augusto, para os nossos telespectadores, que na outra gestão municipal do Papa, que é o nosso secretário de segurança era o coronel Perrenot, nos procurou até para fazer um convênio com os condomínios no sentido de aquisição das câmeras e repasse para o poder público. A repasse da câmera. Da câmera, para que eles pudessem colocar nos melhores locais, logicamente servindo ao condomínio. Só que o que eu sempre debati foi o seguinte: óbvio que o condomínio, como também faz parte da cidade, também seria beneficiado, ele precisaria ter um retorno. Afinal de contas, o investimento é alto, é muito alto. É porque é uma câmera diferente, era uma câmera diferente. Que você pega à noite, com zoom, enfim. É uma coisa que o condomínio não está ali, não é o dia a dia dele. O condomínio é feito para as despesas de conservação e manutenção dele próprio. A parte de segurança, em princípio, cada cidadão paga já seus tributos e deveria ter o retorno. É verdade. Então, o que eu propunha? Sempre propus, entre outras coisas. Tá bom, se o condomínio resolvesse investir nisso, deveria ter o retorno, por exemplo, isenção fiscal, isenção do ISS. Alguma vantagem. Alguma vantagem, porque senão o investimento muito alto, tem condomínio que não faz nem manutenção adequada. Imagina comprar câmera. Não consegue. O síndico ia perder a cabeça, literalmente. E eu entendo ainda que há um desvio de finalidade, né? Sem dúvida. Porque o dever de proteção aqui é do Estado. Então, o Estado ele tem uma mágica de transferir para o particular aquilo que é dever dele. Então, claro que a câmera sempre ajuda na segurança do condomínio. Agora, quando eu estou querendo que essa câmera... Nós já temos na praia, tal. Agora, quando eu quero que isso vá além, o Estado está querendo que eu faça a função dele. Segurança pública, o Estado tem que dar. Essa é a função do Estado. E você paga imposto para isso também, né? Essa é uma grande diferença. Sem dúvida. Inclusive, essa questão da câmera, quando foi proposto, era para integrar justamente o sistema atual do município, que eu acho que é eficiente, é muito bom. Agora, é como você disse, Carela, não adianta o Estado, o município ou a União querer passar para o contribuinte algo que está lá na Constituição. Olha, dever desse ou daquele, que não é o contribuinte. O contribuinte já faz a sua parte, que é contribuir com os seus tributos. E muitas vezes não recebe de volta 1/3, 1/5, até 1/10 daquilo que acaba tendo que pagar. Então a gente tem que ter essa retribuição em serviço de boa qualidade. É só ir na educação, transporte, segurança. A gente vê que tem muita deficiência. E essas fragilidades que realmente geram toda essa violência e essa sensação de que ninguém vai ser punido e que a violência certamente tem aumentado por conta do próprio sistema prisional. Eu particularmente acho que a violência aumenta e um ponto, acho que mais importante, é a sensação de que não vai ser punido. Claro, aí acabou. Aí o cara vai eu brinquei aqui, eu falo porque eu imagino isso. Ontem, esses dias, vai lá num dessas biqueiras, vê se o cara quer ir na Indonésia levar 1 quilo de cocaína. Na Indonésia o cara não quer ir, ele leva 1 quilo de cocaína para outro lugar, para a Indonésia não, porque sabe que se for pego vai morrer. Então, a sensação de que nada vai acontecer, o cara que... não dá nem para identificar, né? Eu diria o monstro que agrediu uma criança de 13 anos com paralisia cerebral, totalmente indefesa. Esse cara pode pegar de 6 a 10 anos. Aí o advogado, com toda a qualidade que tem na defesa, vai dizer que ele teve um distúrbio, né? Esse cara com 3 anos está na rua.
Não adianta, essa é a sensação de todos nós. O camarada que assassinou o Dr. Gilvan, em 6 meses ele tinha cometido 8 roubos. Aquele que matou o cartunista aqui, brasileiro. Sim, o que na chácara, né, que fazia era até do meio, já está solto. E cometeu outro crime lá em Goiânia. É verdade. Aliás, morreu lá em Goiânia, mataram ele e ele alegou insanidade. Muito bem lembrado pelo Rubens, um caso que chocou pela crueldade como ele matou o cartunista e o filho. E o filho A justiça pôs ele na rua e pagou o preço de ter... E ainda, quando se ouviu, né, o representante da justiça, foi quem soltou, ainda justificou. Mas olha, o Chapinha que assassinou o casal, além de ter cometido diversas crueldades, ele estava prestes a ser liberado pelos psiquiatras forenses quando houve uma manifestação do próprio pai, no sentido de... Aí o Estado, a Folha fizeram uma matéria mostrando ele recuperado, capinando, carpindo, como é que fala? O maninho que sabe disso aí. Quando é carpindo, lá mexendo na terra, de que ele agora era zen e tal. Não adianta, não dá para o cara ficar zen depois da crueldade que ele cometeu. Constatou a patologia? Constatou. Tem que ficar fora da sociedade, tem que manter ele recluso. Não tem como. Claro que não a lei penal fala, inclusive, isso. Tem que ser determinado. Claro. Olha, uma agência bancária, essa agência do Itaú, ainda bem que fecharam, né? Porque aquela é um absurdo. A agência bancária ali na General Câmara foi fechada temporariamente ontem. De acordo com a prefeitura, o banco foi punido por não respeitar os 15 minutos de espera para atendimento ao cliente. Ela foi punida, já tinha sido punida com várias... Eles não pagam as multas, viu? É bom deixar claro isso, porque o pessoal, não, está sendo punido com multas. Eles recorrem porque eles alegam que a legislação não pode ser municipal, eles são regidos por legislação federal. Agora fecha a agência, aí vai dar um tumulto. Acho que é importante esse tipo de... Lógico que as pessoas acabam sofrendo. Esse Itaú, as agências do Banco do Brasil, Bradesco, e olha, são as empresas que mais lucram, no país. O pessoal reclama tanto de Vivo, não é? Das operadoras de telefonia, bancos também deviam estar nessa lista de reclamação, hein, Rubens? Olha, com certeza, porque esses bancos que você mencionou, eles realmente são os campeões em termos de desempenho financeiro, de lucratividade. Os acionistas sempre estão felizes se adquirem essas ações desses bancos, mas o atendimento é lastimável. Não são só esses bancos, mas a grande parte das pessoas que não são, vamos dizer assim, clientes especiais ou alguma coisa VIP, a pessoa amarga no mínimo lá 1 a 2 horas na fila e quando reclama acaba tendo esse tipo de situação. Fora os problemas com os portadores de necessidades especiais que invariavelmente têm dificuldade no acesso. Só para lembrar, essa situação que você acabou de falar, o mesmo banco que foi fechado, lá no Guarujá teve aquela senhora que tirou a roupa. Teve que tirar a roupa lá na porta. Né? É dano moral ou constrangimento, Chiarella? É dano moral. Dano moral, porque quem regula essa questão é o CDC no artigo 6º, se não me falha a memória. Aí, o que ele diz? Ele diz que aquilo está regulamentado mesmo, tem uma regulamentação legal. O CDC, o que acontece? Quando o banco vai lá e reclama e fala assim, não é você, município, que tem que legislar sobre o tempo de fila e tal. A questão é a relação de consumo. Você é cliente do banco, você tem uma relação de consumo. Relação de consumo, você compra um serviço do banco, o banco é obrigado a te prestar esse serviço. Se ele não prestou adequadamente, eu tenho uma lei subsidiária que diz que ele tem tempo para eu de espera, e a espera é exagerada, e isso me causou um dano e eu comprovo, como mensurar um dano moral? Imensurável, vai ficar sob o arbitramento do juízo mesmo. Agora, o que você tem que fazer se você viveu isso? Você vai reclamar no juizado especial, que é o caminho. E nem precisa de advogado até o limite de 20 salários mínimos. E o teto máximo é até julgamento até 40 salários mínimos. O que tem que acontecer é se utilizar realmente do Código de Defesa do Consumidor e entender
quando a relação é de consumo. Esta relação bancária, toda relação bancária é de consumo. Eu contrato o serviço do banco. O banco obrigatoriamente tem que prestar o serviço que eu contratei. Se ele não está... Primeiro, que é interessante, né? Você deixou de ser uma pessoa humana. Você chega no banco e passa a ser um CPF. Então ele não pergunta o seu nome, pergunta o seu CPF. Qual é o seu CPF? Você se identifica através de um número e dali para frente é o seu tratamento. Dali, quando isso começa a acontecer, dependendo da segregação, aí começa. Quem tem mais dinheiro tem um determinado atendimento, quem tem menos tem um determinado atendimento, e assim vai. Ah, se você é isso ou aquilo, a fila é aquela. Se você é isso ou aquilo, não tem. Todos são consumidores, contratam um serviço, e o banco obrigatoriamente tem que te dar a devolução desse serviço prestado. Ele pega o seu dinheiro, ele se utiliza do dinheiro que você colocou lá para emprestar para outro. E assim, não tem como não ter lucro um negócio desse, né? Só vai lucrar mesmo. Eu acho que a gente tem que continuar, cada vez que isso acontece, o melhor remédio de fiscalização para isso é a reclamação. Só para somar com o que você está falando, acho que no ano passado, posso estar enganado, mas acho que no ano passado os bancos tentaram ser excluídos do Código de Consumidor, claro, alegando que não era uma relação de consumo, não é? Pois é, mas sabe por que buscam isso? Não é nem por conta dessas mazelas menores. É porque quando há uma fraude bancária, por exemplo, e nós sabemos hoje que você faz o serviço que o banco deveria fazer. É o chamado autoatendimento. Então hoje você deposita, você saca, você paga a conta, você digita a conta, você passa o código de barra e o banco fica te assistindo através de uma câmera. Então hoje você faz tudo que o caixa fazia. Eu ainda sou da época que houve a transferência do REC Pague. Eu era um menino nesta época, mas REC Pague. Eu não era nascido. Pois não é, posso então, nem compartilhar com você. Mas você que me assiste aí, que é um pouco mais velho que eu, vai lembrar disso. E aí o que acontece? Era assim que era feito o pagamento. Ele olhou para mim, eu não era nascido, eu não posso colaborar. Aí você lembra, as agências bancárias, quantos caixas tinham? E tinha que olhar no olho com o caixa para saber se ele tinha aí realmente... Eu tenho o Internet Bank, tudo pela internet, e o banco, ele tem aparato tecnológico, se não tiver, tem que ter a responsabilidade aqui, como nós estamos tratando, para você entender, é objetiva. O que significa isso? O banco tem que provar que não tem causa e a fraude é ele que tem que promover sistema de segurança para o seu dinheiro lá não ser tomado. Agora, não dá para desvencilhar isso do CDC. Não esquecendo que nessa situação eles acabaram perdendo esse jogo de braço, principalmente porque 99,9% dos contratos bancários é o famoso contrato de adesão, onde o contribuinte ou o consumidor não pode opinar. Ele só pode pôr o nome e CPF. Ele não pode mexer nas cláusulas. Então quem controla, além de você fazer o autoatendimento... Que é irregular também, né? Então, mas ele tem lá o artigo 53... Chamado, o contrato de adesão. 53, então, mas aí toda a cláusula... As regras. Toda cláusula nesse contrato, que é a desfavor do consumidor, ela automaticamente se reverte a favor do consumidor. Mas esse é um dos motivos que eles queriam sair então, da aplicação contra a relação de consumo. Ainda não sabia disso. Só que o pior não é isso, né? O pior é que todas essas questões você tem que discutir num judiciário. Rápido. E aí é o problema, né? E é rápido. Aí aqui. O Rubens, o jornal É o País fez eu não sei qual era a preocupação deles com o Brasil, mas eles fizeram uma ampla matéria e descobriram e a Carta Capital acabou reproduzindo essa matéria, né, um jornal espanhol muito lido, de que a Sabesp ela tinha aproximadamente 500 contratos premium. Uhum. Então, o valor que esses 500 clientes pagam é infinitamente menor do que a grande parcela. E aí foram levantar, né? Pô, mas quem são esses 500? Descobriram que dentro dos 500 tem um outro grupo que paga menos ainda do que esses 500. E não é tarifa social esse. E não é tarifa, não estamos falando tarifa social. Para você ter uma ideia, os 3 clubes da capital paulista, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, pagam
R$7 cada 1.000 metros cúbicos de água. E os 500 aqui beneficiados pagam em média de R$13 a R$14. E assim vai os preços, né? Shopping Eldorado, Pátio Higienópolis, TV Globo, Vila Lobos, Clubes Pinheiros, Hebraica, todos estão nesse grupo e que recebem, que chega a 55, eu falei 7 e pouco, 6,27 na verdade. Eles chegam a receber 55% de desconto do que o cliente especial paga. Quer dizer, o cliente especial paga R$13,97 a cada 1.000 litros. Nós pagamos muito mais do que R$13,97. Tem 500 entidades que pagam R$13,97 e tem um outro grupo, para minha surpresa, a TV Globo, porque eu não sei por que a TV Globo tem que pagar diferente. Shoppings, Eldorado, Pátio Higienópolis, Vila Lobos, também não entendi. Os clubes, olha, eu até poderia abrir uma exceção aí, mas penso eu que não é correto. Pergunto, não dá para o sindicato de condomínios entrar com uma ação e pedir também um direito de pagar uma tarifa diferenciada para milhares de condomínios? Você sabe que a gente ouviu da Sabesp, eu tive um encontro com o superintendente regional aqui de Santos, e ele me confirmou uma estatística feita pela própria Sabesp, não no sentido de justificar essa lista, porque isso é recente, né, essa notícia, mas ele disse o seguinte, que na parte residencial, o maior vilão, ou melhor dizendo, o maior consumidor é o condomínio. Então, dentro dessa perspectiva, fica muito difícil pleitear uma redução. Agora, o que eu tenho conversado muito com eles e agradeço... Mas a tarifa tem a ver, então, com o consumo? Com o consumo, tá. O tipo de consumo, o volume, enfim, várias questões aí que ele andou variantes que formam o preço. A gente tem, inclusive, conseguimos mudar isso há algum tempo atrás, até através de uma ação civil pública, que o Ministério Público teve que mover, que foi a questão da sazonalidade. Quando era época de verão, aumentava-se a tarifa, para justamente fazer a compensação do maior gasto e tudo mais. Aí teve uma ação que não foi o sindicato que moveu, sim o Ministério Público, eles tiveram que readequar. Mas a explicação e aquilo que a gente tem desenvolvido junto à Sabesp é o quê? Incentivar os meios alternativos de captação de água, o melhor aproveitamento da água, a revisão hidráulica nos condomínios. É isso que os síndicos têm que fazer. As hidras, né? Na verdade, até muitas vezes mudar o sistema. Sim. Alguns condomínios é possível fazer. Mas nos Estados Unidos eles fizeram um grande investimento e davam para $140 ou $150 para que o cidadão pudesse trocar pela, não sei o nome, a hidra, e tem a outra que é... Que é a caixa acoplada. Isso, caixa acoplada, que ela tem um número de litros menor. menor. Então, mas veja, são iniciativas que o condomínio, a gente voltando até a questão da Câmara que nós falamos antes, o condomínio tem que se juntar lá e falar assim, olha, nós precisamos investir em reduzir o mau uso da água. Mau uso, aliás. Porque a dificuldade às vezes é fazer, vamos fazer individualização, mas tem lugares que é impossível fazer, porque várias colunas diferentes, você não tem como fazer a medição, então tem que fazer o quê? Por exemplo, mudando para caixa acoplada, tem um estudo que diz que você consegue economizar 23% a 25% do uso da água. Veja. É um número significativo. É significativo. Você consegue reduzir pelo menos, eu não digo o valor da tarifa, mas pelo menos reduzir o volume de água jogado fora. E não pode esquecer que todo litro de água que você economiza, você ganha no esgoto, porque a cobrança ela é igual. Paralelo, agora, um por um. A fundamentação desses contratos que deixa a gente um pouco na dúvida, porque na verdade, a Sabesp, quando instituiu isso, instituiu pela fidelização desses grandes. Essa que foi a ideia inicial. Agora cogitam até suspender parte deles e tal. E quando a Sabesp idealizou
esses contratos, prêmio, para aqueles que consomem mais, por isso que a fidelização é interessante para a Sabesp, eles, através dos números que eles apresentavam, eu não estou defendendo a Sabesp não, só estou dando a lógica da ideia. Pensamento. É que essa forma de gasto vai subsidiar outras redes, que são os residenciais, coisa dessa natureza. Agora, até onde isso é verdade, agora cogitam em suspender. Mas TV Globo não dá para entender, né? Shopping não dá para entender. E outra, Indústria ainda McDonald's, eu li na matéria. McDonald's. Esses clubes todos que você mencionou. Veja, os clubes também, não é justificável. Nós temos que fazer um breve intervalo. Antes, vamos falar da campanha 2015 da Páscoa. Ela vai até o dia 31 de março. Local para doações no Fundo Social de Solidariedade. Eles mandaram aqui pedindo para a gente colaborar e divulgar. E nós vamos fazê-lo. Seja o coelho da Páscoa, né, Daiane? De muitas crianças. E essa campanha ela visa arrecadar ovos de Páscoa para distribuir entre as crianças carentes, né? Mas tem muito marmanjão que quer ovo de Páscoa. Doações você pode entregar direto no Fundo Social de Solidariedade, na Conselheiro Nebias 388, na Encruzilhada. Nós vamos para um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan,
32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Sempre importante destacar os cursos na área de, primeiro, essa questão portuária que se tornou a grande atividade, não é? A chamada carreira portuária. Os terminais estão num processo de contratação, retomaram as contratações. Eu sei de terminal aí que vai contratar 50 operadores de equipamento. E aí, quem tem a qualificação que o Incatep oferece, sai na frente. A Embraport, BTP, só contratam profissionais formados no Incatep. Primeiro porque o Incatep é o único dos centros de excelência portuária de todo o Brasil que tem os equipamentos que estes grandes terminais se utilizam. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Chiarella, viver em condomínio toda sexta-feira, 8h30 da noite, aos sábados também, às 11 da manhã, e discutindo e apresentando soluções para os condôminos, síndicos, naturalmente. Todo mundo está preocupado, todo mundo mora em prédio quase, né? Não tem esse número, mas deve ser uma... Aqui, na grande maioria, nossa cidade é isso, impressionante, né? E aí, essa ideia de trazer aqui para o telespectador, para você que está convivendo, que vive em condomínio, é exatamente isso, é trazer assuntos daquilo que você vive no seu dia a dia. E nesses assuntos, né, são variados, nós vamos falar diretamente para o síndico, a gente tem falado diretamente para o condômino, tem falado como que vou economizar água, tarifa de luz, aumentou, como é que eu vou lidar com isso, e outros assuntos estão começando a chegar que nós vamos tratar, né, é conviver com aquele que faz um barulho excessivo. Nossa. E o cachorrinho pode? O cachorrinho pode, e o cachorrão pode? Então, mas... Rubens, e o cachorrão? Mas qual cachorrão você está falando? Pô, bicho, eu tinha um cara, eu morava num prédio que o cara tinha um pitbull dentro de casa. Pois é, então. Mas eu até comentei com você num programa. Mas todos os problemas de condomínio começam com C. Pode ver, cachorro, cano, carro, condomínio, cota de condomínio, são as principais, tudo né? Com C. Olha aí. Mas é o que nós estamos tentando também desmistificar no programa, que a culpa é do síndico. Isso é verdade. A gente tem que entender que o síndico, ele está liderando, obviamente é o que toma a frente, tem suas responsabilidades civis e criminais, está lá, está escrito, está na lei. Uhum. Mas ele dá cumprimento àquilo que todos os condôminos tomaram nas suas decisões, nas atas das reuniões. Agora, tem mais do que isso. Inclusive você que não vai, né? Porque depois que se decide em ata, se colocou e não foi, aí... Você vai que é o que o Rubens sempre fala, né? Exatamente. Que a participação nas assembleias é fundamental. Até porque você pode manifestar o seu voto contra, mesmo que você não consiga sair vencedor com a sua ideia, constar em ata, mas você pede para constar em ata. Claro. Porque a ideia nova, aquilo que você apresenta até de conflito com a ideia do síndico, a ideia de quem está à frente do condomínio, ela pode lançar frutos novos. Ainda que eu vá contestar naquele momento, eu estou opinando, eu estou saindo do conforto ali de ficar só criticando por trás. Claro, é verdade. Exatamente. Né? E o que é interessante, né, que no decorrer dos programas também vocês vão tomar consciência, né, que todo ato do condomínio, dos condôminos e do síndico, que fugir à convenção, a convenção é a regra que está lá estabelecida entre vocês. Se a convenção for contrária, a lei se corrige. Mas todo ato, ele pode ser corrigido administrativamente ou judicialmente. Também judicialmente. Sim. Então, é muito importante que a ideia disso é que você conviva bem. Esse é o objetivo do programa. Não é para gerar conflito, nem litígio. Não, é para que você perceba quais são os caminhos que você tem que tomar no seu condomínio. Agora, o que é interessante também, Augusto e Rubens, é
é a forma como a gente vê isso acontecer diariamente lá nos condomínios, né? Aí é uma questão que a gente trata de moralidade mesmo. Por quê? Eu tenho que juntar esses pontos, né? Que é tradição, cultura e hábito. Eu junto isso, eu chego a uma regra de comportamento que tem que ser bom e correto. Moral. Resumidamente isso. Aí o que eu faço? Como que eu lido com... Eu não vou porque é chato as reuniões. O horário da reunião não compatível com aquilo que eu quero fazer. Mas eu tenho o hábito de reclamar das decisões. E aí? Você não pode, não é assim. E outros assuntos, Augusto e Rubens, que a gente quer levar também para o telespectador aqui da TV Com, é a forma e o mecanismo que você tem para reclamar. E como você, síndico, pode tirar do sindicato algo que é bom e benéfico para você no seu dia a dia. E aí, a gente tem esse mecanismo. E talvez ele não saiba lá. É verdade. Não é? Eu acho que a discussão dos temas, como que era ela, é muito amplo, né? Acho que mais parte principalmente de como viver em harmonia, né, dentro de um condomínio. Uma coisa que eu queria só observar, gostaria até que você comentasse, eu acho que hoje o cara que quer ser síndico, ele tem que ter um curso fundamental. Ele tem que ter o curso, ele tem que ter conhecimento, mas ele também tem que ter outros perfis, né? Porque quando a pessoa se propõe a fazer o curso, o sindicato proporciona o curso de síndico profissional, já é um diferencial, porque a pessoa está aberta para receber conhecimentos novos. Quando a pessoa não vai no curso, é que a gente fica estranhando, fala, poxa, ele quer ser síndico, mas quer continuar com o mesmo comportamento que ele tinha antes, com essas mudanças que a gente tem visto aí todos os dias, rapidamente, então ele não é adequado para ser o síndico. Não é porque ele seja incapaz ou coisa assim, mas é que ele não quer ampliar o horizonte dele de conhecimento. No sentido do conhecimento, no sentido de melhorar a administração. Então ele tem que procurar cada vez conhecer mais. E o síndico, ele é responsável... O que ela falou, civil, criminalmente, eu vou só acrescentar mais 3. Previdenciário, tributário e ambiental. Que beleza. Também. Porque caso ele vá lá, faça uma poda indevida, ele pode incorrer em crime ambiental. Então tem várias... Não, eu estou dizendo do curso, eu tenho um caso de uma pessoa, o cara mudou para um prédio e queria ser síndico. O prazer dele, ele nunca tinha sido síndico, não, eu quero ser síndico. E acabou sendo... Depois de um ano, o cara queria era passar para alguém, porque... Queria vender até o apartamento. Não vou até... Há um desconhecimento por parte das pessoas muito grande. Aí o cara, aí vira síndico, aí vê o tamanho do problema. Por isso que eu acho que hoje tem essa facilidade do sindicato oferecer esse curso, eu acho que é uma oportunidade muito grande. Viu? E o curso começou dia 10, né, a turma de abril, mas já temos inscrições para o curso de maio. Aí aliás, de abril, é o de março que já está, começa em abril o novo curso. Eu já estou me antecipando um mês. Num mês o curso, é feito num mês o curso? Num mês. Você tem, são hoje no mínimo 9 aulas, né? Que vão desde a área de direito até a área em que nós temos lá uma questão até mesmo de convivência, nós temos uma sistemática toda, estamos querendo incluir outras coisas do dia a dia. Para somar. Está o endereço do SICOM, na Conselheiro Neves 472, não é isso? E nós temos também o telefone. Exatamente. Tem o site, desculpa, pode voltar no site, por favor, quem está aí, a Vitória, sicom.org.br, né, maiores informações, ou pelo telefone também vai entrar no seu vídeo para esclarecimento. E um complemento, os cursos, o curso de síndico profissional, ele é feito lá na Avenida Pedro Lessa, 1920. Mas a inscrição é no SICOM, é lá no SICOM, na sede. E cachorro, pitbull, pode? Olha... Da outra vez você me explicou... Pitbull, Rottweiler, mastim napolitano, são os cachorros pequenos, né? Né? Pequenos e tranquilos. Mas assim, a questão nunca é o porte do animal. É uma outra situação. Saúde, sossego e segurança. Que aí tem a ver com o animal, tem a ver com o mau comportamento lá do animal ao homem, né? Que o cara coloca às vezes o som no último volume ou faz barulho. Ou então ele coloca explosivo dentro de casa lá, coloca um monte de botijão de gás. Tem várias situações que eu posso
causar um risco dano geral, muito grande. Então, no caso de pitbull, mastim, essas raças maiores, né, que o pessoal tem medo, eu tenho que tomar vários cuidados. Condomínio, ele pode proibir ou vetar desde que esse bicho ele não tenha vacinação ou o dono não ande com a focinheira e com a guia dentro do condomínio, desde que o regulamento interno assim determine. Porque nós temos uma lei estadual que fala que esses cachorros de grande porte, eles têm que fazer isso na rua. É verdade. Ninguém cumpre, né? Mas aliás, também não tem fiscais, ninguém né? é muito pesado. Poucas pessoas têm esse hábito, né? Esse hábito. E a ideia primeiro que o programa tem o Rubens como nosso comentarista que nos ajuda demais lá. Opa. E outra coisa que é importante, o tema realmente é viver em condomínio. Então, o objetivo do programa é fazer com que essa convivência, ela seja cada vez, essa é a utilidade pública do programa mesmo, é dirimir lá algumas questões. Agora, eu queria também tocar num assunto que é importante. Hoje a gente tem a figura do síndico profissional. Verdade. Né? Que todo mundo... Por quê? Por conta daquilo mesmo que você falou. O cara tinha um sonho de ser síndico quando ele percebeu e acordou que aquilo poderia ter se tornado lá um grande pesadelo. Mas, lá no seu condomínio, você também tem que tomar um cuidado se a sua convenção permite. Porque o síndico profissional. Se disser que o síndico tem que ser um morador, você vai ter dificuldade se você contratar um profissional. Mais além que isso... Porque hoje o Código Civil... Mesmo que a Assembleia tenha decidido sobre isso, é nula essa questão, porque não mudou a cláusula. É que ainda... Do Estatuto. Nesse ponto até não é o problema. Convenção. Mas nesse ponto não é o problema. Porque o Código Civil diz que qualquer um pode ser síndico. Sim. O problema maior nesse ponto é que tem convenções que falam que a função é gratuita. Se eu vou contratar, como é que eu vou pagar? É que existe aqui, só fazer um contraponto aqui. Por favor. Existem também convenções que diz que é de forma graciosa para aquele que presta serviço como síndico, ele deixa de pagar. Então eu estou dando o limite da minha cota condominial. Exatamente. Não estou dando além disso. Que é o valor máximo da remuneração. Exatamente, que seria o valor máximo da remuneração. Olha, assista o programa, viu? Tem bastante coisa aí para você tirar. Já começamos o debate, eu só estou ouvindo aqui. Porque eu tenho algumas... Essa questão do síndico é da mesma forma como tinha gente que alugava garagem, né? Sim. Aí alguns prédios me permitem, outros não. Quer dizer, ele pode alugar para quem mora no prédio, mas para terceiros não, né? Pela lei atual, sim. Sim. Então, e olha pela lei atual ele pode alugar para... Só para morador. Só para morador. Não pode alugar para terceiro, mesmo que o estatuto permita? Mesmo que a convenção permita? Porque, veja, o Código Civil ele sobrepõe. Okay. Aí ele se sobrepõe, aí que é a outra vertente, lá vou eu de novo no contraponto, que é o meu papel aqui. Né? Lógico. Eu não posso discutir direito de propriedade. Então eu vou dizer para você o que você deve ou não fazer com a sua propriedade. Mas a propriedade, ela integra um condomínio, pô. O cara vai entrar no prédio, né? Uma pessoa de fora, aí eu acho que tem isso. Mas é na questão... Você está identificado? Não, quando eu falo é a garagem coletiva. Isso, sabe por quê? Porque a privativa olha a diferença, é isso que eu ia chegar. Porque desculpa, agora vocês me confundem. Vamos lá, quando eu tenho garagem coletiva... Coletiva é aquela, chegou e estacionou. Eu ponho meu carro lá e se estiver perto de dia festivo eu nunca mais tiro. Para não perder a vaga. Agora, se é uma que está lá no cartório do registro de imóvel, ela é minha propriedade, faz parte da fração ideal. Aí não é minha propriedade. É que nem um apartamento. O que eu posso fazer? Olha a diferença aqui para o telespectador entender rapidamente. Eu tenho domínio. Tá. Isso é domínio. Posse é outra coisa, eu tenho domínio, sou o dono. Eu posso transferir a posse. A posse é de forma precária, é o aluguel. Então o que eu faço? Eu mantenho no domínio o dono do imóvel e transfiro a posse através... Isso se a convenção permitir, ou independente da convenção. Propriedade, que é a vaga privativa. Que eu tenho, privativa, é minha. Entendi. Ali só entra quem eu quero. Agora, aluguei para alguém que causa uma bagunça tremenda. Quem é a responsabilidade? É sua. Sempre. Lógico. Eu vou responder por isso. Então, o risco é daquele que faz. Você sabe que você está falando... Nós estamos indo para o encerramento do programa. Tem um caso interessante que um dos jogadores, não sei se foi o Adriano ou o Ronaldinho, eles tinham uma casa num desses condomínios e o cara levava 50 mulheres, fazia aquelas bagunças terríveis, né?
e o condomínio entrou com ações e tal. Depois, em algum momento na defesa, a casa não era dele. A casa não era dele. A casa estava no nome de outra pessoa e ele não pode processar, não estou nem aí. Então é o que você tem a ver, o responsável é o proprietário. Então, né? Agora, se ele comprou e não registrou, segue a ordem de protocolo. O cara que está lá vai responder. Lógico. E se houve um contrato, estou eu já dando aqui, tá? Sim. Se tem um contratinho de lá, gaveta, o cara denuncia vivo, ó, ele comprou sim aqui, ó. Tá aqui. E na certa, eles estavam lá se reunindo para conversar. É um culto ecumênico. Não, eu fico pensando, o cara gasta uma baita de uma grana, compra uma casa num condomínio, acha que vai ter tranquilidade e tal, aí do lado compra o Ronaldinho. Eu vendo, na hora. Né? Você tem que vender na hora. Ou o Adriano. Olha, é impressionante como os jogadores gostam dessas confraternizações. Interessante. O programa está indo para um encerramento. Só para lembrar, Viver em Condomínio, às sextas-feiras, às 8h30 da noite. E também sábado às 11 horas da manhã. Chiarella, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, você, Augusto Rubens, obrigado. E um recado a você, é muito bom para nós fazer parte do grupo da programação da TV Com. Participe conosco, assista o programa, isso é muito bom para você. Lembrando que o programa tem um diretor-geral, o Maninho, que está aqui nos nossos estúdios, ele que é um dos idealizadores do programa. E é síndico profissional também. Rubens, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, Augusto. Você sabe que sempre que precisa aí, qualquer convite que você nos faça, é sempre um prazer estar aqui presente. O programa realmente tem nos deixado muito felizes também de participar da comunidade aí da TV Com. E é só combinar. Chamou, a gente está aqui. Obrigado, viu? E olha, não deu tempo de falarmos hoje a Prefeitura de Santos teve que atender a um chamado da Polícia Civil para poder encontrar a arma do assassino do jovem ali na Lobo Viana. Nós temos as imagens? Não. Temos? Então eu vou encerrar, nem que eu vou estourar um minuto, a Gisele vai ficar brava, mas eu vou me dar o direito. Pela primeira vez eu vi limparem fossas nessa cidade de verdade. Olha, tiveram que procurar a arma e não é nem a Terracom que ganha para fazer isso. Fizeram uma limpeza nos bueiros da Almícar Mendes Gonçalves, você vai ver que não... Olha o tanto que saiu de sujeira. Olha, eu venho falando isso aqui, não é de agora, eu falo isso há 20 anos. 20 é um pouco, há 17. A Terracom é o maior come-come de dinheiro da nossa cidade quanto ao quesito limpeza de bueiros. Eu nunca tinha visto uma equipe limpando de verdade um bueiro. Pela primeira vez, o hidrojato que eu falo aqui direto. Nós vamos dar um prêmio de R$10.000 para o primeiro telespectador que trouxer fotos que comprovem que tem hidrojato limpando os bueiros da nossa cidade. Pode voltar as fotos, que não tem. Inclusive tem aquela foto que mostra aquele lamaçal. Pode passar rapidinho, Gisele. Essa daí, para aí. Essa foto mostra como estão os bueiros da nossa... Isso aí é um pedacinho. Se eu mostrar, deu uma caçamba de lodo. Então, a limpeza dos... Por isso que a cidade está onde está com os alagamentos. Porque os bueiros estão entupidos. E a limpeza real, como essa que foi feita, inexiste. Muito obrigado pela sua participação, nós estamos indo embora, mas voltamos. E pior, né? Quem tem que fazer foi a Prefeitura, apesar de pagar para a Terracom. Muito obrigado pela sua audiência, nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau.